Bom dia, companheiros do nono ano. É um grande prazer estar com vocês novamente. É um grande prazer passar para vocês os conteúdos, principalmente conteúdos pertinentes ao Instituto Federal do Ceará. Eu tenho sido muito feliz nas nossas aulas, tenho gostado bastante da participação de vocês e realmente a aprendizagem é isso, é nós conseguirmos elucidar principalmente as dúvidas que venham a aparecer em cada aula sob o formato de vídeo. Então, pessoal, é muito importante que vocês estejam estudando, é muito importante que esteja sendo dada a devida atenção aos conteúdos programáticos, para que vocês realmente continuem aprendendo e desenvolvendo esse conhecimento, que será extremamente importante lá na nossa provinha do Instituto Federal. Então, pessoal, a aula de hoje, ela se refere basicamente ao tópico membrana plasmática. E, meus amigos, quando nós falamos de membrana plasmática, nós estamos falando de uma parte da estrutura celular. Nós sabemos que a célula ela está dividida em membrana plasmática, citoplasma e núcleo. E nós iremos começar a explanar a citologia, pelo menos estruturalmente. Quimicamente a gente já vinha estudando, não é? Terminamos aí as substâncias, os nutrientes que envolvem basicamente a obtenção de energia para a estrutura celular, e agora nós iremos realmente dar ênfase à citologia propriamente dita. Citologia, ela nada mais é do que o estudo detalhado da estrutura celular, beleza? E a gente começa basicamente aí com a membrana plasmática. Pessoal, sempre que vocês ouvirem falar no termo membrana plasmática, lembre-se que é a estrutura mais externa da célula. A membrana plasmática, nos dias atuais, ela recebe uma nova nomenclatura. Hoje nós chamamos plasmalema. Muito cuidado com o IFCE. Ao invés de chamar membrana plasmática, nós estamos hoje utilizando a nomenclatura plasmalema. E professor, é errado dizer membrana plasmática? Claro que não. Mas professor, o que seria a membrana plasmática propriamente dita? A membrana plasmática ela nada mais é do que uma estrutura formada por uma dupla camada de lipídios com proteínas em plena movimentação. Inclusive é interessante porque a membrana ela tem como função basicamente proteger o interior do conteúdo celular. Tudo que está dentro da membrana a gente chama intracelular, dentro da célula. Tudo que está fora da membrana a gente chama extracelular, fora da célula propriamente dita. A membrana, ela apresenta uma capacidade chamada justamente, olha aqui, ó, permeabilidade seletiva. O que seria isso? A membrana, meus amigos, ela escolhe as substâncias que vão entrar no interior do conteúdo celular. Interessantíssimo. Seletividade, ela seleciona o que pode entrar e o que pode sair do conteúdo celular. Então, basicamente, a gente chama essa capacidade de permeabilidade seletiva. E existe, basicamente, um modelo químico que explica a estrutura da membrana plasmática. E que modelo é esse? É um modelo chamado modelo do mosaico fluido. Tá aqui ele, ó. Ele diz justamente que a membrana apresenta uma dupla camada de lipídios com proteínas em plena movimentação. Então, muito cuidado com a prova. Se eu perguntar, explique o modelo do mosaico fluido, você vai dizer que a membrana ela tem constituição fosfolipídica, não é? Dupla camada de lipídios e no centro proteínas em movimentação. Então nós chamamos esse modelo de modelo do mosaico fluido. É válido ressaltar
que existem transportes através da membrana, e esses transportes eles podem ou não gastar energia, e é basicamente eles que nós iremos aprender a partir de agora. Pessoal, antes nós temos que entender o seguinte: principais funções da membrana: revestir a célula externamente, proteger. Ora, se ela está revestindo, automaticamente ela está dando proteção. Envolver. Ora, se reveste, ela protege, ela envolve. E a permeabilidade seletiva que eu já havia falado. Quando falamos transporte através da membrana, existem basicamente dois: o transporte passivo, que seria aquele onde não irá haver gasto de energia, e o transporte ativo, que seriam, no caso, transportes através da membrana, onde a célula ela irá gastar energia para que o transporte ocorra, para que o transporte aconteça, basicamente, tá? Então, quando a gente fala transporte passivo, basicamente, pessoal, os transportes passivos eles vão ocorrer a favor de um gradiente de concentração e não irá haver gasto de energia. Professor, qual é a energia que a célula utiliza? ATP, adenosina trifosfato. Ou seja, no transporte passivo não irá acontecer gasto de energia propriamente dito. Quando a gente fala de transporte ativo, aí sim, no transporte ativo, o transporte ativo irá acontecer com gasto energético, com gasto de energia, beleza? Então, tecnicamente, eu quero que vocês conheçam esses dois processos, basicamente: o passivo, que seria aí a difusão simples, a osmose e a difusão facilitada; o processo ativo ou transporte ativo, que seria a bomba de sódio e potássio. E existe uma observação: o transporte em bloco, que a célula vai, obviamente, gastar energia. Eu quero que vocês atentem bem para o transporte em bloco. Nós iremos falar dele posteriormente. Pessoal, quando eu digo transporte, é óbvio que o que é que vai ser transportado? Soluto. Então, se vocês imaginarem, olha só, aqui eu tenho a membrana, aqui eu tenho o meio extracelular e aqui eu tenho o meio intracelular. Se nós formos observar, nesse caso, o meio extracelular, ele está mais concentrado. Existe uma quantidade maior de substâncias, de solutos no interior do meio extracelular. Quando a gente vai para o meio intracelular, olha só, nós temos uma concentração menor, então a concentração dele é diminuída quando comparada com o meio extracelular. Então veja, meio extracelular, como ele apresenta aqui no caso uma concentração maior, nós dizemos que a concentração aqui é hipertônica. Por quê? Porque ele tem uma concentração elevada. No meio intracelular nós dizemos que é baixa, hipotônica, baixa concentração. E o que é que a membrana vai fazer, professor? A tendência é que ela tente controlar a concentração do meio extracelular com o meio intracelular. A partir do momento que a quantidade de solutos for o mesmo, tanto no meio extracelular quanto no meio intracelular, nós diremos que as concentrações serão isotônicas, porque elas estão equilibradas, elas estão com a quantidade de concentração igualitária. Então a gente diz basicamente que é uma concentração isotônica, beleza? Quando a gente fala de difusão, basicamente eu quero que vocês conheçam a difusão simples e a difusão facilitada. Qual é a diferença da difusão simples para a difusão facilitada? A difusão, pessoal, ela nada mais é do que a entrada de partículas, a entrada de solutos no interior da estrutura celular. Então, basicamente, galera, difusão simples, ela vai acontecer sempre,
a favor de um gradiente de concentração. Ou seja, se a difusão ela está acontecendo a favor, é um processo espontâneo, é um processo onde não há gasto energético tecnicamente para a estrutura celular propriamente dita. Já quando partimos para o termo difusão facilitada, nós precisamos entender o seguinte: existem proteínas que elas são chamadas permeases. E o que é que essas permeases vão fazer? Elas vão ajudar a transportar aquela substância, ou seja, são proteínas transportadoras. É como se elas levassem a substância para o interior ou para o exterior do conteúdo celular propriamente dito. Então as permeases, elas funcionam como proteínas transportadoras. Professor, para acontecer o processo de difusão facilitada, a célula, ela irá gastar energia? Claro que não. Para que ocorra a difusão facilitada, não vai haver gasto de energia. Por quê? Porque vão existir as permeases. E essas permeases, elas irão fazer tecnicamente esse transporte, ajudar no transporte. Então a difusão facilitada é um tipo de transporte onde não há gasto energético. E temos aqui o último exemplo de transporte passivo, ou seja, que não há gasto energético, que seria aí a osmose. Professor, o que é a osmose? É um movimento de entrada e saída de água da estrutura celular propriamente dita. Então a osmose, ela nada mais é do que a hidratação da célula propriamente dita. Quando entra água na estrutura celular, ela automaticamente se hidrata. Se há saída de água, ocorre um processo de desidratação. E esse movimento de entrada e saída de água no conteúdo celular, nós chamamos justamente osmose, movimento de entrada e saída de água. Seguinte, falamos lá do transporte ativo, relacionado, deixa eu voltar aqui só para mostrar a vocês, a bomba de sódio e potássio. Ela é, galera, um transporte ativo. Por quê? Porque a concentração de sódio e a concentração de potássio no interior da célula, elas são diferentes. Ou seja, para que a célula consiga manter essa diferença, ela precisa gastar energia. Então nós chamamos a bomba de sódio e potássio de transporte ativo propriamente dito. Ativo por quê? Porque há gasto de energia. Então vamos lá. Quando falamos de transporte passivo, não há gasto energético, beleza? Não tem gasto de energia. Quais são eles? Difusão simples, difusão facilitada e osmose. É o que eu quero que vocês conheçam. Quando nós falamos de transporte ativo há gasto de energia, ou seja, nós vamos lembrar de quê? Bomba de sódio e potássio. Existe um tipo especial de transporte ativo, onde a célula vai gastar energia, que seria no caso o transporte em bloco. O transporte em bloco, ele é ou o englobamento de partículas ou a eliminação de macromoléculas ou partículas maiores que não conseguem atravessar a membrana plasmática propriamente dita. Ou seja, eles não conseguem passar por meio da difusão, nem a simples, nem a facilitada. Eles não utilizam a bomba de sódio e potássio. Então, não há como essas macromoléculas adentrarem no interior do conteúdo celular, ou seja, vai ocorrer o processo de transporte em bloco. Basicamente, o transporte em bloco, ele vai se dividir em dois grupos: a endocitose, que seria endo, interno, citose célula, dentro da célula, englobamento de partícula para o interior do conteúdo celular, e a exocitose, que seria a eliminação de substâncias que não são úteis. Mas vamos estudar primeiro a endocitose. A endocitose, ela vai se dividir em dois grupos, meus amigos: a
a pinocitose, que seria basicamente a absorção de partículas líquidas. Aqui mostra essa absorção. É óbvio que para que a membrana absorva e leve essa substância para o interior do conteúdo celular, vai haver gasto de energia. E a fagocitose, que seria o englobamento de partículas sólidas. Aqui a gente observa um fagossomo, ó, e esses fagossomos estão sendo, ó, absorvidos pela célula. Esse englobamento, a membrana ela vai realizar movimentos utilizando expansões, e é interessante porque para que a célula realize e execute a fagocitose, ela obrigatoriamente terá que gastar energia. Então, meus amigos, a fagocitose é um processo de englobamento de sólidos, e a pinocitose seria um processo de absorção de líquidos, para que ocorra a gasto de ATP, adenosina trifosfato, a energia que a célula utiliza, beleza? Então é um transporte onde irá acontecer gasto energético. Aí mostrando, ó, o englobamento de partículas. Aqui a fagocitose, a gente vê a célula fagocitando esse paramécio. Olha aí, ó, leva ele para o interior do conteúdo celular. Nós chamamos esses movimentos de pseudópodes, que são braços que a membrana expande e contrai. Então você pode chamar de pseudópodes. Ela engloba esse paramécio e automaticamente, olha aí para onde é que ele vai. Ele vai ser digerido pelo conteúdo celular, digerido por estruturas que nós iremos estudar posteriormente, chamadas de lisossomos. E aqui a absorção de líquidos, não é? A célula promovendo a absorção de substância líquida, nós chamamos basicamente pinocitose. Aqui, pessoal, eu trouxe algumas especializações da membrana plasmática. A primeira delas, as microvilosidades, que nada mais são do que expansões da membrana celular, tá? Como se fossem dedos, como se fossem luvas. E qual é a função da microvilosidade? Aumentar a superfície de absorção da célula. Onde é que nós encontramos com maior quantidade as microvilosidades? No intestino delgado. O intestino delgado não precisa absorver nutrientes, então as vilosidades estão lá, aumentando a superfície de absorção, principalmente na região do duodeno, que seria a primeira porção do intestino delgado. Temos também as junções celulares. E professor, qual é a função da junção celular? Manter unidas as células umas às outras. Onde as duas principais junções celulares que eu quero que vocês conheçam são as interdigitações e os desmossomos. Mas vamos primeiro para a interdigitação. Pessoal, o que seria uma interdigitação propriamente dita? A interdigitação, ela nada mais é do que dobras que a membrana plasmática irá realizar, fazendo com que uma célula se encaixe à outra, aumentando assim a aderência entre elas. É muito interessante e nós observamos com muita propriedade nas células epiteliais, nas células que formam a epiderme. A gente vê que ocorre a formação de estruturas que irão aumentar as dobras. Uma célula vai se encaixando na outra e vai aumentando a aderência entre elas. E a outra, os desmossomos, que nada mais são do que placas. Essas placas, elas são basicamente arredondadas e são interessantes por quê? Porque parte dos desmossomos uma substância chamada desmogleínas. E o que são as desmogleínas? São substâncias colantes que vão promover a união entre as estruturas celulares. Beleza, meus amigos? Então, microvilosidades, junções celulares, onde as principais que eu quero que conheçam, as interdigitações e os desmossomos, ok?
Aqui fica a atividadezinha para vocês. Eu quero que façam as atividades referentes à aula 3. Vocês estão com esse TD, tá? Então eu quero que executem todas as atividades e posteriormente nós iremos sanar na aula ao vivo todas as possíveis dúvidas que venham a existir, ok, pessoal? Continuemos estudando, continuemos nos esforçando e lembrem-se, falo sempre isso, sonhem, nunca deixem de sonhar, sonhem e sonhem alto, sonhem grande, porque se nós tivermos sonhos pequenos, nós com certeza iremos realizar estes sonhos, mas se nós sonharmos grande, se nós tivermos grandes sonhos, não necessariamente eu vou chegar no patamar altíssimo, mas eu vou ter comigo algo maior do que o pequeno. Então nunca deixemos de sonhar, vamos sonhar para que consigamos futuramente conquistar todos os nossos objetivos. Meu grande abraço, fiquem com Deus, que nosso Senhor abençoe vocês, tenham um final de semana abençoado e muito em breve nós iremos aí tirar todas as possíveis dúvidas. Façam as atividades, beleza? Grande abraço, até mais, meus amigos.